Alunos, vamos dar início a mais uma semana de aula e hoje falaremos sobre a transitividade verbal. Transitividade verbal indica a relação do verbo com o seu complemento. Os verbos transitivos, eles não têm o seu sentido completo, eles precisam transitar por outra palavra para completar o seu sentido. Então, dependendo do complemento, o verbo transitivo se classifica em três tipos: verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Vamos conhecê-los? Maria comprou uma casa. Quem é o verbo aqui dessa oração? Comprou. Se eu dissesse apenas Maria comprou, a frase teria seu sentido completo? Não, porque aqui se trata de um verbo transitivo. Quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? Uma casa. Veja que essa palavra uma casa completa esse sentido desse verbo comprar. Então, verbos transitivos direto precisam de um complemento. Esse complemento é chamado objeto direto. Por quê? Porque é um complemento sem preposição. Maria comprou o quê? Então, nos verbos transitivos, eu vou perguntar o quê ou quem. Certo? Vai aparecer essas perguntinhas. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Uma casa é o meu objeto direto. Sempre vai ter essa relação. A professora precisa de ajuda. Quem é o verbo aqui? Precisa. Se a minha frase fosse só, a professora precisa. De quê? De que a professora está precisando? De ajuda. Veja agora que o verbo também precisa de complemento, mas na primeira oração, meu complemento foi sem preposição. E agora apareceu a preposição de. E veja que na pergunta, precisa de quê? Então, meu verbo passa a ser um verbo transitivo, só que agora ele é um transitivo indireto. Precisa de quê? De ajuda, que é o meu objeto indireto. Então, o verbo vai perguntar de quê ou de quem. Para quem, tá? Com quem. O verbo transitivo direto e indireto já está dizendo, eu tenho dois complementos, um direto e um indireto, ou seja, um sem preposição e o outro com preposição. O aluno deu uma flor à professora. Quem é o verbo aqui? Deu. O aluno deu o quê? Uma flor. A quem ele deu essa flor? A professora. Então, meu verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Deu o quê? A flor, objeto direto. A quem? A professora, que é o objeto indireto. Vai sempre aparecer primeiro o objeto direto, depois o indireto? Não. Pode vir primeiro o indireto. Então, eu coloquei aqui, ó, o aluno deu. Mesmo verbo, né? O verbo transitivo indireto. A quem? A professora. Deu o quê? Uma flor. A quem? A professora. Então, veja que o objeto direto, ele veio depois e o objeto indireto veio primeiro. Não importa, certo? O importante é que ele tenha os dois complementos. Agora, o verbo intransitivo. Como o nome já diz, intransitivo. Não precisa de complemento. Ele já tem o seu sentido completo. Maria morreu. Quem é o verbo aqui? Morreu. Eu sei exatamente o que aconteceu com a Maria, né? Que ela deixou de existir. No dia a dia, a gente tem mania de perguntar, morreu de quê? De fome. Então, de fome não é o complemento do verbo, e sim a causa da morte. Certo? Então, o verbo morrer é um verbo intransitivo. Ele tem o seu sentido completo, ele não precisa de complemento. O verbo de ligação já está dizendo, vai ligar. O verbo de ligação liga o sujeito ao seu predicativo do sujeito, ou seja, a sua qualidade. Maria está triste. De quem é o verbo? Está. O que é que o está faz?
ele liga o sujeito à sua qualidade, ou seja, Maria é o sujeito, triste é o predicativo do sujeito. Então, estar é um verbo de ligação. O aluno ficou contente. Quem é o verbo aqui? Ficou. O que é que ele faz? Ele liga o sujeito, o aluno, à sua qualidade, ao seu predicativo do sujeito, que é contente. Aluno, sujeito, contente, predicativo do sujeito. Ficou é um verbo de ligação.